Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor Jesus, fala conosco. Nós somos jovens sedentos da Tua palavra. Senhor Jesus, se na nossa vida, como um jardim, existem algumas coisas que têm crescido e têm nos bloqueado de florescer, Pai. Hoje à noite, o Senhor tem liberdade, tira. Se é um pecado, se são dificuldades, se são sentimentos negativos, o Senhor tem liberdade, tira. Pai, se nós estávamos travados no louvor e na adoração e nós, de algum momento, não conseguimos sentir a Tua presença, Pai, nós pedimos agora, renova as nossas forças, nossa fé, renova o nosso coração, para que nós ainda tenhamos oportunidade. O culto ainda não acabou. Pai, também, se nós temos preguiça, se existe isso dentro da nossa vida, se algo ainda está preguiçoso no nosso coração, perante ao Senhor, nós pedimos também, Pai, quebra isso em nome do Senhor Jesus, porque nós sabemos que grandes coisas o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Amém? Pessoal, se vocês participarem, eu destravo. A Tatiana, ela sempre pergunta antes que eu vou falar. E aí eu vou passando para ela e falo assim, mas semana passada você estava retrasado, você estava travado. Me ajudem aí. Bom, eu estava tentando decidir o que eu ia pregar, mas eu achei uma coisa muito interessante, não sei se você já pensou sobre esse livro, de quantos personagens existem nessa Bíblia, de quantos personagens existem, de grandes experiências que tiveram junto com Deus na terra, junto com Jesus, né, se fazendo carne na terra, e depois que Jesus foi embora também tendo a oportunidade de fazer. E aí eu comecei a pensar, e eu queria que você pensasse nesse momento, se você pudesse escolher um personagem para você ter vivido no lugar dele, quem você escolheria? Talvez a gente pensaria em Noé, porque teve a experiência da arca, né, de fazer as coisas que ele fez, e conseguir salvar a sua família, e fazer uma nova história através da sua família. Talvez a gente escolheria Davi, né, um jovem pequeno, né, estava ali no meio do mato, era o improvável, conseguiu matar um leão, conseguiu matar urso, depois recebeu uma palavra, já jovem, na experiência, a mesma coisa, você nem ter um emprego e de repente falar assim, olha, um dia você vai ser dono de uma multinacional tal. Era essa experiência que eu acho que o Davi tinha como ser humano, né, de pensar que ele ia ser um rei. Talvez você queria, os bombados aí, os que gostam de academia, né, queriam ser como Sansão. O Jota, né, talvez teria a frustração de não poder ser o Sansão que não tem cabelo, mas a experiência de falar que isso aqui é tão tranquilo, empurrar e tirar a estrutura de algo grande, né, talvez as mulheres, né, queriam ser como Ruth, né, tantas mulheres, Esther, Tatiana fala muito de Esther, e a gente começa a pensar dessas coisas, e aí eu falei, poxa Deus, tanta história para ser contada. Deus ficou falando muito forte sobre uma história que está em Gênesis 4. Gênesis 4 fala sobre a história de dois irmãos, Caim e Abel. É sobre essa história que eu quero falar um pouco hoje, porque essa história é tão viva no dia de hoje, e uma coisa que eu peguei, que eu achei para mim interessante, é que nos finais dos tempos, né, um dos sinais que a Bíblia diz é que o amor de muitos se esfriaria, né, de pais para filhos, de filho para pais e tudo mais. E isso aconteceu no começo da história também. Então, nada mais é que o ciclo, né, o ciclo se completando, e a gente percebe que nessa história, se a gente tivesse a oportunidade de viver ela, talvez eu perguntaria para você, assim, quem você queria ser? Falar, lógico, eu queria ser Abel. Mas você queria ser Abel até alguém vir te matar. Se você soubesse que ia se matar, eu queria ser Caim, né? Que eu não quero morrer. Queria que meu irmão fosse antes. Então, é muito difícil pensar sobre isso na conotação, não do que Caim fez, não na desgraça da história, mas nas experiências, né? Caim foi o mais velho. Porém, ele teve alguns sinais, ele teve também algumas oportunidades para não ter acontecido o que aconteceu. Quem aqui faz célula? Ou participa de célula? Gente, eu vou arrumar isso aí. Quem não participa de célula? Levanta bem alta a mão. Não faz célula e não participa. Legal, vamos atrás. Vamos explicar e incentivar. A célula é muito legal, né? É um tempo de culto. Alguns que levantaram a mão são convidados, realmente não,
mas tem uns aí que são da igreja e é muito interessante a gente ter essas experiências. E Deus me incomodou com Caim na célula e nessa semana ninguém falou nada sobre Caim, né? Falou sobre Salmo 131, 1. Mas eu vou explicar o porquê que eu cheguei nessa conclusão. Vamos lá, Caim e Abel, Gênesis 4, 1. A Bíblia fala assim, conhecendo Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Tornou a dar à luz e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador de terras. Tá? Então isso foi uma divisão natural, não tem problema até aqui, né? Alguns historiadores falam sobre isso, né? Sobre oportunidade. Não, é questão de... eu fui tentar ver sobre isso, realmente não... a gente pode fazer as coisas e não está sobre ser lavrador ou sobre cuidar de animais, de ovelhas, o que aconteceu com a história de Caim e Abel, tá bom? Então, para a gente entender um pouco. Ao cabo do dias, trouxeram Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e desfaleceu o seu semblante. Então disse o Senhor, por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes o bem, não serás aceito? E se não procederes o bem, o pecado já faz a porta. Querendo conquistar-te mais sobre a ele, deves dominar. Disse Caim ao seu irmão Abel. Eu risquei minha Bíblia, por isso está difícil de ler, tá? Porque eu rasurei ela. Vamos para o campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, o teu irmão? E ele respondeu, não sei, acaso sou eu o guardador do meu irmão? O que eu queria falar com vocês sobre essa história é que hoje é muito difícil a gente ver irmãos fisicamente ter essa postura, mas é muito comum a gente ver que quando a gente aceita Jesus, a gente muda a nossa postura, a gente sai da bagunça da escola, né? A gente sai da bagunça do trabalho, ou a gente muda a nossa postura, a gente se converte de verdade, né? Hoje eu estava na reunião de manhã aqui e o pastor Samuel chegou pro pai, abraçou e falou assim, agora tá de verdade, agora é cristão de verdade mesmo, né? E aí eu achei que eu ouvi uma palavra top, né? Aí o pai falou, que bom, hein? Foi o máximo, mas foi muito bom, né? Porque as pessoas precisam ver isso de verdade na vida da gente. Porque eu fico pensando, né? Pastor Samuel me conhece há tanto tempo, mas ele não é tão próximo, mas sabe do caminhar da gente. A gente acha que as pessoas não conhecem o caminho que a gente toma, as coisas que a gente faz. E muitas vezes não está nesse crescimento com Cristo, não quer dizer que você está no mundo. Quer dizer que você está com a preguiça dentro da igreja. Quer dizer que você está parado como um jovem que tem potencial, que sabe o que Deus espera de você, que tem vontade de fazer algumas coisas, é aquele cara que é sonhador, mas não toma uma atitude. É pior do que estar no mundo, porque você está no mundo, você se arrepende e fala, não quero mais isso para mim. Então eu venho, falo, daqui para frente, eu mudo a minha história e eu escrevo uma nova história. O problema é quando eu estou dentro da igreja esperando que essa história seja do jeito que eu quero para que eu comece a viver ela. E isso, infelizmente, não vai acontecer e Deus não vai conseguir transformar o seu coração como Caim não quis. Bom, então eu entendo que Abel, talvez ele tinha percebido alguns sinais do irmão. Não sei se foi a primeira oferta que eles deram. Não sei se foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Mas vamos imaginar que seja a primeira vez que eles tiveram essa experiência de serem ensinados pelos pais e darem, né, o que eles tinham que entregar para Deus.
Mas a forma que a gente muitas vezes entrega para Deus, e a gente acha que Deus é injusto. Quantas vezes você não pensou, principalmente quem tem irmão em casa, que existem os preferidos? Eu tive muito isso, gente. Nossa, eu tinha muito, até porque como eu queria pedir para um diácono vir orar por irmão. Lembrando que é o meu próprio filho que está revoltado ali. Corta o microfone dele. Bom, tá, segura o Miguel. Mas é verdade. Isso é real. E o mais importante é quando você coloca isso para fora. Eu converso muito de verdade com o Miguel sobre isso. Porque ele acha isso. Falei, filho, a única diferença é que você tem 10, sua irmã tem 3. A segunda diferença é que sua irmã é mulher, você é homem. Então é muito difícil. Mas eu pensava demais, porque quantas vezes... Gente, eu apanhei uma vez de 4 meninos tentando avisar que eu não era eu. Ou que eu não era o meu irmão. Eu tomei... De verdade, na escola, eu apanhava, eu segurava assim. E eles, Bruno, e... falei, gente, eu não sou o Bruno, eu vou morrer sem falar que eu não sou o Bruno. Mas deu tempo de eu sair lá. Eu cheguei em casa, eu queria bater no Bruno. Mas eu falei, rapaz, você sai de perto de mim que tudo dói por causa de você. E ele, era briga de namoradinha, sei lá o que aconteceu lá, mas eu apanhei muito. E eu apanhava também em casa por causa de quantas vezes, né? Ah, você não sabe quem errou, aí todo mundo apanha. Rapaz do céu, como que eu apanhei sem ter errado? E olha que eu não errava, hein? Eu apanhava muito, assim, esses apanhar. Agora não existe, né? No meu tempo tinha isso, essas surras coletivas. Os pais falavam assim, olha, eu vou bater em todo mundo, aí quem errou você acerta com os outros. Jogava a responsabilidade. Mas na vida de Caim e Abel, eu acho que, trazendo para o mundo de hoje, o que falta na vida da gente, que a gente acha que a gente tem esse coração de Abel, poxa, eu sou bom, eu sirvo a Deus, eu entrego o melhor que eu posso, né? Quem tem emprego ou quem pode de alguma forma servir a Deus, eu acho fantástico. Hoje nós temos percebido quanto coração disponível aqui em ajudar, né? E vem e ajuda a arrumar cadeira e se mobiliza. Isso é muito importante. Mas o problema é quando a gente sabe fazer. E outra coisa, eu quero abrir um parênteses. Ninguém muda nada sozinho. E a gente fala que existe... As pessoas falam que a salvação é individual, que a prosperidade é individual, que... Não, eu não acredito nisso. Eu acredito sim que a salvação é individual, mas no contexto de entrega, mas no contexto de convencimento, eu preciso que o Ninão me ajude. Essa semana eu recebi uma ligação do Ninão e o Ninão eu já atendi ele, já foi na lata, não foi? Ele não deu tanto espaço para mim falar, mas eu falei sim no final, eu falei, cara, eu só precisava ouvir o que você falou. E a gente muitas vezes quer ter o coração de Abel, mas a gente tem a gente quer ter uma postura de Abel, mas o nosso coração está como o coração de Caim. O Caim teve a oportunidade, como Deus fez a pergunta para ele, mas se você fizesse diferente? Por que seu semblante caiu? Por que você mudou? O primeiro indício que a gente não está bem é quando a gente muda o nosso comportamento com as pessoas, porque ele está crescendo. E isso é muito natural, a gente parece que em vez de querer aprender com o crescimento do outro para a gente ser igual ou melhor, a gente acha que porque ele cresceu eu já não sirvo para andar com ele. Porque ele está trabalhando e eu já não sirvo mais porque eu estou desempregado. Porque a realidade socioeconômica... E a gente começa a colocar tudo na frente do que nós somos, do que a pessoa é, para a gente falar assim, poxa, deixa eu aprender como é. Abel, ele podia ter ensinado a Caim. Caim podia ter chegado para ele e falado assim, olha, eu sou mais velho, mas eu queria que você me ajudasse. Porque se você fez algo... Cara, a experiência que eles tinham é de falar direto com Deus. Né? E se existe algo mais triste no mundo para um jovem hoje, eu acho que é não conseguir entender que para ouvir a Deus não é simplesmente você estar trancado no teu quarto e você de repente fala assim, nossa, estou ouvindo alguém falando aqui. E Deus vai falar. Nem sempre ouvir Deus vai ser desse jeito. Não quer dizer que Deus não fale, tá? Deus fala. Mas ouvir Deus muitas vezes vai ser a hora que o seu amigo senta do seu lado e fala, cara, por que você está agindo desse jeito? O confronto também é Deus falando. A cobrança de um amigo, de um cônjuge, né, para quem é casado, de pais para filho, é também Deus falando. E na maioria das vezes, você quer ter uma surpresa, Deus fala a todo momento. Deus fala calado.
Mas Deus fala também, muitas vezes, Ele vai usar as pessoas, Ele vai usar, e se você quer transformar o teu coração, se você fala, poxa, eu tenho tanto bloqueio, porque eu acho que tudo que eu faço não está bom. Muitas vezes a nossa não aceitação de Cristo é porque a gente acha que não é aceito até dentro de casa. Nossa, tudo que eu faço para meu pai não está bom, tudo que eu faço minha mãe acha que está errado, a louça que eu lavo não está boa. E aquele desespero, quando eu lavava a louça, minha madrasta vinha e passava o dedo assim, ó. Gente, eu sabia que eu ia ter que lavar de novo, porque eu odiava lavar louça e lavava mal lavado. Em vez de catar e colocar mais sabão, que eu sabia que não ia sobrar óleo, mas nem para nada. Mas eu mesmo via óleo ali. E ela ia lá, passava assim, olhava para mim assim, ó. Falei, não, tem que lavar de novo. Então a gente muitas vezes fica insistindo nesse comportamento. Um comportamento que a gente acha que é mais fácil afastar de quem está bem, é mais fácil afastar de quem está crescendo, é mais fácil afastar das pessoas que querem falar de Jesus, porque em vez de falar assim, olha, me ajuda, deixa eu crescer como você cresceu, deixa eu fazer como você faz. A pior coisa que Caim fez foi a decisão de tirar a vida, inclusive foi o primeiro assassinato que teve, né, na Bíblia. E ele nem sabia disso. Mas é para você entender que muitas vezes o nosso coração ferido vai levar a gente a matar pessoas. É o que eu falo hoje, não existe essa questão, graças a Deus, não é normal tirar a vida fisicamente. Mas quantas pessoas você já não afastou porque simplesmente uma atitude dela já não te cabe mais ter ela? Em vez de você chegar lá e falar assim, olha, não é o que eu sei. Se para você é o certo, Deus ele vai sempre mostrar para a gente o que é certo e o que é errado. O convencimento quem faz é Deus. Eu falo isso para Tati. Quando eu dou as vaciladas dela, eu falei, Nê, só faz 2 favores para mim. Me perdoe agora, para me poder ficar dentro de casa. E deixa que Deus me convença. E vai e fala, Deus, porque ela tem uma avó, vou abrir um parênteses. Uma avó dela, gente, a avó dela, ela sofria com o marido. O marido era ruim. E aí disse que a avó dela juntou uma mulherada da igreja do Ratatá lá e falou assim, vamos orar que eu não aguento mais esse casamento. E disse que oraram até o homem morrer. Rapaz, esse homem morreu. Se vocês quiserem uma oração forte, pede para a irmã lá. Então a Tatiana, eu falei, Tati, quer me pôr de castigo? Fala que vai orar, que aí eu já tremo na base. Porque se isso vem de uma linhagem, eu não vou ficar marcando bobeira, né? Mas isso é uma verdade. Gente, existem tantas brincadeiras de verdade que a gente não consegue captar, que a gente acha que a vida é muito mais pesada do que a gente constrói. Viver com Deus não é fácil. Viver com Deus é aceitar que muitas vezes nós não vamos ter o comportamento de Caim, de Abel. Nós vamos ter comportamento de Caim. É chegar e falar, Deus, hoje meu coração precisa ser mudado. E a gente acha que uma vez que a gente ora, o coração muda. Isso não é uma verdade. O nosso comportamento, o nosso intelectual, a nossa capacidade de conhecimento, o nosso jovem aí que passou em tantas faculdades, gente, ele fez a primeira fase de grandes desafios. Porque o que ele fez agora é muito bom, mas ele não pode fazer mais nada menos que isso. De agora para diante é sempre mais do que isso. E é isso que estar com Deus vai nos exigir. Ele era uma criança que brincava lá embaixo, causava, fazia desenho, entregava para o pai e para a mãe e falou assim, eu desenho vocês, e não parecia. A Helena hoje, no culto das crianças, né? Não, sim, Aí a Helena fez um desenho e veio aqui na frente e falou que era o papai. Gente, eu era muito feio naquele desenho. Eu só estou contando porque ela está dormindo. Mas a gente precisa entender que essas fases vão mudar. E eu não vejo a hora que ela aprenda a desenhar. Fala, filha, desenha o papai. Para quebrar isso que ela construiu em mim hoje. Mentira. É mentira, brincadeira. Mas é verdade, aí existem uns desafios desse. Mas quando ele não tinha responsabilidade, ele só brincava. Depois ele foi para a fase da adolescência, participou. Quantas disciplinas ele não deve ter tomado do Celhão? Porque o Celhão tem um jeitão que não é fácil. A Vivi eu acho que é mais brava, né? Mas a Vivi ela é mais comunicativa, né? O Celhão é mais fechado. Eu tenho liberdade de falar deles, que são do nosso discipulado, são amigos, né? Mas passou por muita coisa. Mas eu tenho certeza que
50% do que ele passou da faculdade, sim, foi de esforço, de estudo. Mas eu acredito que os outros 50% foi de ter ouvido. Ele ouviu muita coisa que ele não queria dos pais. E a maioria era não. Não vai, não vai, não vai fazer isso, vamos economizar aqui, porque senão não chega onde vai chegar. Sabe por que Caim não conquistou onde ele queria chegar? O cara, ele tinha uma lavoura, ele plantava. Olhar para aquele... Eu sou apaixonado por esse negócio de plantação. E aí você olha e fala assim, poxa, isso tudo fui eu que fiz, né? Chegar onde chegou. O problema é que a gente como jovem tem que tomar cuidado, porque a Bíblia fala que nós somos a força, né? Nós temos a força. Só que nós temos também, junto com a gente, junto com a força, algo que persegue muito o jovem é a preguiça. O que faz a gente fazer as coisas mal feitas é a preguiça. Aí na preguiça a gente quer fazer tudo correndo. E aí a gente perde o melhor da nossa fase de força. Então a gente hoje tem que ser os melhores na faculdade. Porque vai chegar uma hora que vai estar com a preguiça de trabalhar, porque ele já vai estar lá com seus 60 e poucos anos, já falando, não, eu já fiz para mim, para viver aí mais um tempo e tal. A gente tem grandes experiências de pessoas que são adultas já, formadas e hoje estão dentro da igreja, a gente pode espelhar nelas. A gente não precisa nem ir atrás de muita gente. Não precisa ir atrás de Google, não precisa ir atrás de coach, atrás de grandes histórias. Não, a gente tem dentro da igreja. A gente tem pastores que deixaram coisas para viver do evangelho, mas não são frustrados. Não são frustrados como profissional, porque tem profissão. Não são frustrados com família, porque constituíram família. Não existe um frustramento, existe uma mudança de vida. Deus chegou para eles e falou assim, agora, o que você queria viver com a vida, você viveu, agora vai viver comigo. Quantas pessoas, por não estarem disponíveis, acabam achando que parar Abel vai fazer com que minha história mude? O que Caim fez na vida dele, parando Abel? O que você vai fazer com esse pecado, com esse perdão que você não libera? Com essa chateação que você não libera? Você acha que você segurar isso, você está mudando Abel, você está mudando Caim? Nós precisamos mudar a nossa história por aquilo que nós entendemos em Cristo. Eu vou passar um vídeo, porque eu nem quero ficar falando muito de Caim. Caim, infelizmente, teve a oportunidade e 2 vezes. E para você ver como que o pecado, ele vai puxando, pecado chama pecado. Ele primeiro fez o que fez, né? E Deus falou com ele, poxa, mas por que você não tenta de novo? Por que seu semblante mudou? E a gente, muitas vezes, a gente fica emburrado, né? Quando alguém chama a nossa atenção, a gente já emburra e vai falar assim, não, então é isso, beleza. Até essa parte do semblante, ele estava respondendo tudo que Deus perguntava. Daí para frente, ele simplesmente se calou, não falou mais nada. A primeira coisa que Caim fez, o pecado dele, foi de não aceitar uma mudança. Porque ele falou ali na palavra, ele fala, porque tiraste e tal, ó. Se procurastes o bem, não será aceito? Ou seja, se você tentar fazer a próxima vez certo, eu não vou aceitar? É uma pergunta. Se você não mudar o seu comportamento com aquele que você teve como Caim, ou deixou de ajudar porque você tem um coração de Abel, você não, aquela pessoa está com um problema, eu posso ajudar? Será que não vai ser aceito? As nossas ofertas de comportamento para as pessoas, ela está muito relacionada àquilo que Deus quer receber de nós. E a gente quer entregar amor de qualquer jeito, a gente quer entregar bondade de qualquer jeito, a gente quer entregar oferta de qualquer jeito. Isso eu não estou falando nem daqui mais. Aqui é muito importante. Nós, jovens, esse ano, nós vamos ser destaque para o reino, como ofertantes. Eu sou do tempo, gente, a nossa igreja, ela é muito... esses dias atrás, a pastora Clô pregou, né, pregou prosperidade. Eu estava lá no fundo e falei, nossa, Tati, se derem glória a Jesus agora, acabou o culto e está ótimo. Porque foi uma palavra top demais, né? Aí veio o pastor Brasi, dava 2 ministrações que eu ficava horas assistindo. Mas eu sou do tempo, gente, que eu falava assim, poxa, eu não tenho nada. E eu vinha na frente assim, eu ficava descalço, deixava o tênis aqui e saía vazado. Se a igreja quiser aceitar meu tênis, é o que eu tinha naquele momento. Mas era a ousadia do meu coração. Quantos relógios eu já entreguei? Quantas coisas eu já dei? Porque a gente muitas vezes... Não estou falando que é para fazer isso. Mas é para fazer isso. Deixa eu explicar.
o que Deus mandar você fazer, para de se preocupar com Caim. Porque Abel, ele entendeu que Deus tinha um propósito na vida dele, então ele falou assim, eu vou fazer o melhor, enquanto eu estiver vivo. A nossa vida ela é medida no nosso comportamento, a nossa vida ela é medida naquilo que nós vamos fazer. Quanto mais eu fizer, mais vivo eu estou, e estar vivo é hoje. Não é quantidade em número, né? Não é quantidade de tempo, é qualidade de tempo. Quanto que sábado foi bom para você? Quanto que isso está valendo a pena? Tudo que você está vivendo desde cedo. Nós estamos saindo de reunião e sai de culto, entra para outro culto. Hoje estava a agendinha bem... Mas assim, eu estou bem. Estou bem. Cansado, mentira. Estou bem. Vou comer umas pizzas aí de carne. Gente, eu estou jejuando carne, estou passando mal. Mas amém. Mas é verdade. E aí a gente... Eu sempre fiz muito isso. E por que eu parei de fazer? Eu já semei prato de bateria. Eu já semei carro, né? Já dei carro, já. Já dei carro. E vou falar para vocês, eu tava pensando aqui, faz uns bons anos, hein? Ó, a mesma irmã que eu mandei orar pro irmão que tá repreendendo lá atrás. Não, gente, o que eu tô falando, tudo que eu tô falando que eu fiz, eu não era casado, eu não tinha 2 filhos, eu não tinha 38 anos. Eu tinha a idade da maioria aqui. O que eu estou falando é que a gente precisa ser mais ousado. O que vai te medir na quantidade do que você vai ter no reino, não é a quantidade que você tem, é a quantidade que você entrega. É aqui no altar, sim. Se você puder dar oferta, nós vamos esse ano, nós, da unidade aqui, da Cristo Salva local aqui, nós vamos ser referência para o reino. Não tem nada a ver com aí que as pessoas vão ver. Nós vamos ser referência para o reino. De jovens ofertantes. De coração disponível, de enxergar e falar assim, poxa, esses 10 conto é para pizza lá. Mas eu não vou dar, eu deixo de ir na pizza, mas eu vou dar 10 reais. Aí você vai dar 10 reais. E vai encontrar alguém, onde você está indo? Estou indo embora para casa. Deus mandou eu pagar sua pizza. Sabe por que muitos jovens ainda não ganharam uma inscrição de acampamento? Porque até agora não se manifestaram para o reino. Se Deus não ouvir o que você precisa falar, Deus está respondendo quem está falando. Isso é uma verdade que a gente precisa ter, ousadia. Ousadia primeiro com a gente. Já tivemos experiência em acampamento. De criança orar por jovem, por adulto ser curado. É tempo da gente tomar uma postura. E a postura começa daquilo que eu falo. Se eu não expressar, é impossível Deus fazer algo para as pessoas que estão com preguiça. Até para ele dar, ele falou assim, mas eu vou dar, ele não vai nem entender que eu dei. Sabe quem já perdeu o ônibus? Vocês não são geração que anda de ônibus, né? É? Então tá bom. Que bom, é porque... Gente, depois que saiu esse negócio de Uber, que é o preço de passagem de ônibus, aí eu já começou a ficar preguiçoso. Mas deixa eu falar, eu já perdi o ônibus porque eu vi assim e não reconheci que era meu ônibus. Porque eu tinha dificuldade. Eu tinha que ver o nome escrito lá, que tinha que, tipo, Jardim Santa Lúcia, não sei o quê. Só que ele não trocava vindo do centro, ele vinha, não sei o quê, centro. E era o meu ônibus, 153. Várias vezes. E aí eu ligava pra Tati, falei, Tati, vou chegar atrasado em casa. Na hora extra. Mentira, tava no ponto de ônibus. Mas é verdade, perdeu o ônibus que passou. Você tá ali para pegar e não pegou. As coisas com Deus é a mesma coisa. Se hoje você moscar, você vai embora daqui sem pegar o que Deus tem para trazer para a gente hoje. Porque quantos creem que Deus está aqui? E é só por isso que nós estamos também. Porque se Ele não tivesse, de nada disso valia a pena. Amém? Vou passar um vídeo rapidinho, porque eu quero explicar para você, numa simplicidade de uma atitude, o que é ser Abel nessa geração. Paramos para tomar um café no shopping, no aeroporto. Já tínhamos desembarcado, despachado as malas. Ela falou, vamos tomar um café, vamos. E a gente sentou e demorou a vir atender. Aqueles café caro no aeroporto, irmão. Tem que parcelar em 3 vezes. E aí, sentado, falei, gente, café caro desse, a mulher não vem atender. Até que veio uma moça. Depois de muita insistência, parou do meu lado e falou assim, o quê?
Aí eu já estranhei, minha esposa estranhou. Eu falei, olha, se não for muito incômodo, eu gostaria de 2 cafezinhos. Ela virou as costas e foi embora. Eu falei, e aí, vai trazer, não vai? Você vai trazer? Passou 10 minutos, a mulher não vem. 15 minutos, a mulher não vem. Eu falei, querida, meu voo, tem um café? Aí ela vem. Com a bandeja. 2 cafés. R$14 cada 2 cafés. R$14 cada café. Aí traz. Quando ela chega na nossa mesa, ela faz assim, ó. A xícara da... Foi, meu Deus. Gente, irmão, toda vermelha de raiva. Falei, calma, meu amor. Agora chegou o momento da gente mostrar se a gente é maduro ou não. É agora, é agora. É na raiva. Tô com raiva. Eu quero... É agora que a gente tem que mostrar se a gente é Deus e não é. É agora que a gente tem que mostrar a nossa maturidade. Chegou o momento de mostrar quem a gente é. Calma. Porque tem crente, irmão, que não tem maturidade, já vai mexendo no ombro. Ah, o que eu vou fazer? Não aqui, lá em São Paulo, tá terrível. Quando mexe o ombrinho, já leva pro culto de libertação. Eu peguei no balcão para pagar a conta, porque eu sabia que ela não ia trazer mesmo. Falei, posso falar com você? Posso. Peguei a mão dela. Eu quero te pedir obrigado. Obrigado pelo quê? Porque a pessoa, quando está ferida, ela nem aceita amor. É por isso que você não pode julgar ninguém. Você não sabe o passado. Você não sabe o que aconteceu. Vamos pedir nossos direitos. Eu falei, então, isso é ser crente. É abrir mão para que as pessoas possam ter uma vida melhor. É abrir mão de chamar o gerente para cobrar o seu direito. Que a pessoa possa ter uma chance de continuar. Falei, filha, Inglaterra, ela está ali desde 5 horas da manhã vendo o sonho das pessoas embarcando para os seus sonhos. Você não sabe o marido nela antes de vir. Eu só sei que a pessoa não pode estar fazendo. Deixa eu falar uma coisa. Todo mundo que implica com você, que persegue com você, a pessoa feliz, porque quem é feliz não Parou aí? Mas tá. tê-lo como inimigo. Obrigado, obrigado pelo quê? Eu falei, obrigado, porque num dia de como hoje, um dia que você deve estar, eu vim trabalhar e está servindo a gente, ela começou a chorar na hora. E eu falei, olha, querida, não importa assando, isso é parte do seu caminho, não é o seu destino. Vai mudar. Uma palavra mudou a vida dela. Uma palavra jogou o dia dela. Cobrar meus direitos, cobraria e acabaria. Cobraria e acabaria com o dia dela. Chegou um tempo de maturidade, de sabedoria sobre a igreja. Um tempo que nós vamos dar destino para as pessoas e não roubá-lo. Vamos abrir a boca para profetizar e não para amaldiçoar. Um tempo nós vamos reunir pessoas para dar conselhos, não para falar quem. Chegou um tempo de maturidade e que no dia difícil você vai mostrar quem é. No dia a adversidade vai revelar a fé que você tem. Vocês também, fica de pé. Que não é ele que vai orar, não, nós vamos orar. É esse coração que nós precisamos ter hoje. Não adianta a gente só ter um coração bom para fazer por nós. O mundo hoje clama por pessoas com esse coração. Abel, ele não sabia do que ia acontecer, mas ele fez o melhor que ele pôde. Ele ofertou do melhor que ele pôde. Trazendo para hoje, nós podemos ofertar o melhor para essas pessoas. Não julgue porque elas não estão bem, porque elas te maltratam. Vai lá e devolva com amor. Devolva com aquilo que você tem. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. E Deus vai fazer as grandes coisas. Amém? Feche seus olhos, nós vamos cantar uma música. É isso? Amém.